Boa tarde para todos. Mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos sobre o bem, sobre como nós podemos nos tornar pessoas melhores, mais mansas, mais brandas e podemos contribuir, para que o nosso mundo fique melhor, esteja melhor. E nós somos individualidades, mas podemos fazer a nossa parte. São muitas pessoas no mundo todo. Mas se cada um de nós nos tornarmos um pouquinho melhores, mais amenos, mais suaves, mais doces, nós estaríamos contribuindo para esse bem maior. E é pensando nesse assunto que eu vou falar sobre esse estudo de hoje, Palavras que semeiam o bem. E eu me inspirei no livro de Kardec. Kardec era o codificador do Espiritismo. Ainda é, porque ele está vivo no céu. E ele escreveu alguns livros, dentre eles o Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse livro ele dá algumas passagens do Novo Testamento de Jesus. O que ele escreveu, o que ele falou, na verdade Jesus não escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos, E Mateus, no capítulo do Evangelho, ele fala sobre a mansidão, a brandura. Então eu vou ler para vocês o que ele diz. Na verdade, são palavras de Jesus. As palavras de Jesus, elas foram muito esmiuçadas no livro do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós tivéssemos uma compreensão até maior. Por quê? Porque o livro de Kardec, ele foi codificado, ele foi de uma reunião de mensagens que espíritos do mundo todo enviaram para ele, por conta de perguntas que ele fazia. Ele enviava as perguntas e os médiuns que existiam nos diversos países escreviam por conta do que vinha de recadinho do céu. Então, e ele recebia essas mensagens todas através de cartas, porque nós não tínhamos telefone, nem nenhuma forma de comunicação, eram as cartas. Ele recebia essas mensagens todas, lia e percebia que uma mensagem que veio de um médium lá da Europa era tão semelhante a uma mensagem que vinha da Ásia. Então, essas mensagens que tinham o mesmo conteúdo, ele juntava e botava, então, nos livros que ele codificou. Muito bem. E uma dessas mensagens está por conta do que Mateus escreveu, do que Jesus disse. O capítulo Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse capítulo é do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Então, num capítulo chamado Injúrias e Violências. Sabeis que foi dito aos antigos, isso Jesus que falou: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. E aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo juízo. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Eu fiquei muito impressionada quando eu li as palavras de Jesus, porque
elas parecem um pouco exageradas. Condenar uma pessoa porque de repente xinga a outra, porque é descortês. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica que essas palavras elas vão contra a lei máxima de amor, que é o que deve imperar em todas as nossas relações. Nós buscamos a união, nós buscamos a fraternidade. Então, as nossas palavras para o outro, elas devem corresponder a essa máxima. Então, eu vou tirar aqui o óculos. Então, em casa, nas nossas casas, nós temos uma intimidade muito grande com aqueles que estão à nossa volta. São filhos, são avós, são tios, são pais, esposas, maridos. E nós criamos uma intimidade muito grande. Então, em casa, muitas vezes nós ficamos à vontade de sermos do jeito que nós somos, ainda bastante, por vezes, raivosos, intrigantes, implicantes. E dizemos palavras bastante descorteses para os nossos parentes, para os nossos que são mais próximos. Porque temos uma certa familiaridade. Nós achamos que podemos dizer tudo. Mas, na verdade, essas palavras, elas ofendem, elas ferem o outro de uma forma muito poderosa. Por conta de que uma palavra que eu recebo na infância, às vezes fica gravada no meu cérebro, no meu subconsciente, por toda a minha vida. E ela interfere nas minhas atitudes até do futuro. Na minha época, em que eu era mais jovem e criança, ainda nós ouvíamos muito o grito, né? O grito era uma coisa comum em casa. O pai e a mãe, para poder comandar, eles ainda usavam do grito para serem atendidos e respeitados. Eu digo antigamente, mas hoje temos muito ainda isso dentro da nossa casa. E um grito já assusta. Imagina 10 gritos no mesmo dia. Então, todas essas atitudes que são, de certa forma, agressivas, as palavras que tocam fundo, né, no sentimento da pessoa, por vezes diminuindo, por vezes exaltando uma dificuldade, uma falha que a criança tem, que a esposa tem, que o esposo tem. Essas palavras, elas são bastante lesivas. Elas lesam, por vezes, né, a nossa intimidade, a nossa emoção. E isso é uma situação que nós devemos nos educar cada vez mais para evitarmos as palavras descorteses e aquelas que magoam e deixam feridas no ser. Porque quem fala não avalia o dano que está causando, mas quem recebe leva aquilo para o resto da vida, de uma forma muito profunda, com mágoa, com ressentimento, com atitudes, né? Com atitudes também agressivas, que ela vai também espalhando pelo mundo. Então nós devemos sempre nos lembrar de como Jesus ele foi doce durante o tempo que ele esteve na terra. Foi brando, foi manso e pregava isso em todas as situações que ele tinha possibilidade, junto àqueles que ele convivia.
Até mesmo quando Jesus estava para ser crucificado, que chegaram os centuriões e chegaram aqueles que vieram prendê-lo, Simão Pedro tirou da espada e machucou a orelha de um daqueles que estava ali. E Jesus imediatamente disse: Simão, guarda a tua espada. Não devemos fazer mal, não devemos trazer problemas. Enfim, Jesus pegou e na mesma hora, com a mão, curou a orelha que foi cortada daquele que veio prender Jesus. Então, mesmo numa hora que poderia ser de muita aflição para Jesus, ele teve uma atitude a mais cortês, mansa, branda, que ele pôde tirar do seu ser, porque Jesus era um iluminado. E ele veio trazer isso para todos nós, que nós pudéssemos também nos iluminar. Então, ele mostrou isso durante todo o tempo, né? Mesmo quando ele já estava no crucifixo, no final já da sua jornada aqui na terra, ele levantou os olhos para os céus e disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Muito bem, essa mansuetude que ele veio trazer para nós, por isso chegou a esse ponto, né, de se permitir ser crucificado, porque Jesus poderia estar saindo daquela situação a qualquer momento. Muito bem, a gente vê essa mansuetude também em atitudes do Chico Xavier. Já contei essa história e vou contar rapidinho, porque ela é uma prova de como a pessoa pode mudar todo um contexto de uma história, né? Um ladrão pulou o muro da casa de Chico para roubar. E Chico estava sozinho em casa e sentiu que poderia estar conversando com esse moço. Então, perguntou para o ladrão por que ele estava fazendo isso. E o ladrão disse que estava sem se alimentar, ele e a família, que estavam passando dificuldades. E aí, Chico indicou um local onde ele poderia estar abrindo uma gaveta e pegar todo o dinheiro que tivesse ali. E assim foi. Chico preparou um lanche para ele e abriu a porta para ele sair, levando dinheiro, lanche, enfim. Que mudança, né? Quanto poderia ser dramática essa situação e foi transformada num aprendizado, não só para o ladrão, mas também para todos nós. Chico é muito cheio dessas histórias em que ele mostra brandura e mansidão. E aí estão as palavras que podem semear o bem. E nós em casa podemos o tempo todo estar invertendo situações que poderiam ser muito desagradáveis e trariam consequências para o resto da vida, por palavras que seriam de aquietar o espírito daquele que não está tranquilo. Palavras que poderiam trazer paz para aquela criança que está irritada, que está inquieta. Então, as palavras, elas podem trazer toda uma mudança de comportamento na vida de um ser, na vida de uma pessoa. Por isso, vamos procurar na nossa casa estar dando exemplo, trazendo sempre palavras que sejam de estímulo para o outro, para ele estar fazendo o melhor, para ele poder estar tendo uma atitude mais adequada.
Isso é uma conversação, um diálogo, onde podemos estar vendo aonde está a dificuldade do outro e trazendo de uma forma muito meiga uma solução, ou não, uma palavra que possa estar apenas impulsionando ele a buscar uma solução interna. Porque todos nós temos o poder de estarmos buscando soluções muito melhores para a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que está nos dando mais ensejo à melhoria. Gente, muito obrigada. Hoje o trabalhinho foi curto. Que nós possamos nos encontrar outras vezes. Uma boa tarde para vocês.